Capítulo 18. Prameya, Beda Abeda Tattva. Venimadava tinha uma mente maldosa. Assim que Vrajanata o desprezou, ele decidiu vingar-se dando uma lição nele e nos Vaishnavas de Mayapur. Com alguns amigos da mesma mentalidade, ele planejou uma emboscada para espancar Vrajanata num lugar isolado quando ele voltasse de Mayapur, próximo à colina de Lakshmana. De uma maneira ou outra, Vrajanata soube de tudo isto e consultou Babaji. Eles concordaram que ele deveria ir a Mayapur menos frequentemente, somente durante o dia, acompanhado por um guarda-costa. Vrajanata tinha alguns inquilinos no vilarejo, entre os quais Harisha era habilidoso em luta com bastão. Um dia, Vrajanata chamou e fez um pedido. Harisha, estou tendo uma pequena dificuldade por esses dias, mas se você me auxiliar, eu poderei sair dela. Harisha disse, Thakura, eu posso sacrificar minha vida por você. Se você me ordenar, eu matarei seu inimigo hoje mesmo. Vrajanata disse, Venimadava é um homem muito perverso, e ele tem meios para causar-me alguns problemas. Ele está criando uma enorme confusão para que eu não ouse visitar os Vaishnavas em Srivasanga. Ele fez arranjo com alguns de seus amigos trapaceiros para criar problemas para mim no caminho de casa. Harisha ficou perturbado ao ouvir isto e respondeu, Thakura, enquanto existir alento em meu corpo, você não precisará ter medo. Parece que brevemente farei um bom uso do meu bastão contra Venimadava. Então, leve-me junto com você sempre que for a Mayapur. Eu posso lutar com 100 oponentes sozinho. Após Vrajanata ter feito estes arranjos com Harisha, ele retomou sua visita a Mayapur a cada 2 ou 4 dias, mas não podia ficar até tarde. Todavia, permanecia inconformado internamente porque não podia discutir Tattva. Após terem passado uns 10 ou 20 dias, o perverso Venimadava foi picado por uma cobra e morreu. Quando Vrajanata ouviu as novas, ficou surpreso. Ele encontrou tal destino por causa da inveja dos Vaishnavas? Então concluiu, seu tempo de vida acabou, e assim ele morreu. Adyavadasatanteva mrityu vai pranimandruvaha. Srimad Bhagavatam 10.1.38. Alguém pode morrer hoje ou dentro de 100 anos, mas a morte é certa para todas as entidades vivas. Esta é uma verdade eterna. Agora meu caminho para Srivasanga em Mayapur está livre. Neste dia, Vrajanata chegou em Srivasanga logo após o crepúsculo. Ofereceu suas reverências a Raghunatha Das Babaji e disse, a partir de hoje serei capaz de servir os seus pés de lótus todos os dias, pois o obstáculo na forma de Venimadava deixou este mundo. Ao ouvir sobre a morte desta pessoa, espiritualmente adormecida, o coração brando de Babaji primeiro ficou um pouco perturbado, mas acalmou-se e disse, Swar karma palabhukopumam, todos desfrutam ou sofrem os resultados do seu karma. A diva pertence a Krishna e ela irá onde quer que Krishna a envie. De qualquer maneira, Baba, espero que você não tenha nenhuma outra ansiedade. Vrajanata. Somente uma, senti falta de ouvir seus nectários discursos todos estes dias. Hoje quero ouvir as instruções restantes do Dashamula. Babaji. Estou sempre disponível para você. Então, onde nós paramos a última vez? Há alguma pergunta em seu coração após nossa última conversa? Vrajanata. Como se chamam os nomes dos puros e inestimáveis
ensinamentos filosóficos de Sri Gaurakishore. Os acharyas anteriores estabeleceram a filosofia de Advaita-vada, monismo exclusivo, Dvaita-vada, dualismo, Shuddha Advaita-vada, não dualismo purificado, Vishta Advaita-vada, não dualismo qualificado, e Dvaita-vada, dualismo com monismo. Sri Gauranga Deva aceitou qualquer um destes ou ele fundou uma escola filosófica diferente? Quando você instruiu-me sobre o sistema de Sampradaya, você disse que Sri Gauranga Deva pertence a Brahma Sampradaya. Neste caso, deveríamos considerá-lo um acharya da filosofia Dvaitavada de Madhvacharya? Babaji, você deveria ouvir este 8º sloka do Dashamula. Hare Sakte Sarvan Chit Atsi Akilam Sya Parinatehi Vivratan no Satyam Shruti Iti Virudam Kalimalam. Toda a criação espiritual e material é uma transformação da Shakti de Sri Krishna. A filosofia impessoal da ilusão, Vivartavada, não é verdadeira. Ela é uma impureza que foi produzida por Kali Yuga e contrária aos ensinamentos dos Vedas. Os Vedas apoiam a Tintya Beda Beda Tattva, a inconcebível unidade e diferença, como a doutrina pura e absoluta, e quando este princípio é aceito, pode-se alcançar amor perfeito pelo eterno absoluto. Os ensinamentos conclusivos dos Upanishads são conhecidos como Vedanta, e a fim de trazer seus precisos significados à luz, Vyasadeva compilou um livro de 4 capítulos chamado Brahma Sutra ou Vedanta Sutra. O Vedanta é bastante conceituado entre a classe intelectual. Em princípio, o Vedanta Sutra é amplamente aceito como a própria manifestação das verdades ensinadas nos Vedas. Deste Vedanta Sutra, os diferentes acharyas extraem diferentes conclusões, as quais são adequadas para moldar suas próprias filosofias. Sri Shankaracharya utilizou o Vedanta Sutra para apoiar sua teoria impessoal da ilusão, a qual é chamada Virvartavada. Ele disse que uma pessoa compromete toda a essência de Brahman se ela aceita alguma transformação em Brahman. Esta doutrina de transformação, Parinamavada, é completamente defeituosa. Por conseguinte, a única filosofia razoável é a Virvartavada. De acordo com suas necessidades, Sri Shankaracharya selecionou alguns mantras védicos para apoiar sua filosofia Virvartavada, a qual também é conhecida como Mayavada. A partir disto, podemos entender que a filosofia Parinamavada é popular desde os primórdios e que Sri Shankara questionou sua aceitação e estabeleceu a Virvartavada, a qual é uma doutrina sectária. Insatisfeito com a Virvartavada, Sriman Madhvacharya propôs a doutrina do dualismo, Dvaitavada, que ele também apoiou com declarações dos Vedas para servir a seu propósito. Similarmente, Ramanujacharya ensinou não dualismo qualificado, Vishishta Advaita-vada. Sri Nambadik Acharya ensinou dualismo com monismo, Dvaita-vaita-vada. E Sri Vishnu Swami ensinou não dualismo puro, Shuddha Advaita-vada. A filosofia Mayavada de Sri Shankaracharya se opõe aos princípios básicos de Bhakti. Cada um dos acharyas Vaishnava afirmam que seus princípios são baseados em Bhakti, embora hajam diferenças entre as várias filosofias que eles ensinam. Sriman Mahaprabhu aceitou todas as conclusões védicas com devido respeito
e deu a essência de suas próprias instruções. Mahaprabhu ensinou a doutrina de Achintya Bheda Bheda Tattva, inconcebível diferença e igualdade. Ele permaneceu dentro da Sampradaya de Sriman Madhvacharya, mas ainda assim, Sriman Mahaprabhu somente aceitou a essência da doutrina de Madhvacharya. Vrajanatha. Qual é a doutrina de Parinamavada, transformação? Babaji. Há dois tipos de Parinamavada. Brahma Parinamavada, a doutrina da transformação de Brahman, e Tatishakta Parinamavada, os ensinamentos da transformação da energia. Aqueles que acreditam em Brahma Parinamavada, a transformação de Brahman, dizem que o Brahman inconcebível, Achintya, e sem forma, Nirvishesha, se transforma nas entidades vivas e no mundo material inerte. Para apoiar esta crença, eles citaram da Chandogya Upanishad, Ekam Eva Dvityam. Antes da manifestação deste universo, existia somente a verdade absoluta, um tattva não dual que existe em verdade. De acordo com este mantra védico, Brahman é um e o único vasto que deveríamos aceitar. Esta teoria também é conhecida como não-dualismo ou Advaitavada. Observe nesta teoria a palavra parinama, transformação progressiva. É utilizada, mas o processo real que ela descreve é de fato vikara, destruição ou transformação. Aqueles que ensinam transformação da energia, Shakti Parinamavada, não aceitam qualquer tipo de transformação de Brahman. Ao contrário, eles dizem que a inconcebível Shakti, ou potência de Brahman, é transformada. A porção Diva Shakti da potência de Brahman transforma-se em divas espirituais individuais, e a porção de Maya Shakti transforma-se no mundo material. De acordo com esta teoria, há Parinam, transformação, mas não de Brahman. Sattvato Nityabuddhi Vikara Iti Udartaha Vedanta Sara de Sarananda. A palavra Vikara, modificação, significa que alguma coisa parece ser o que efetivamente ela não é. Brahman é aceito como um vasto, substância básica, da qual dois produtos separados aparecem, a saber, as almas individuais e este mundo material. As aparências das substâncias, que são diferentes em natureza da substância original, é conhecido como Vikara, modificação. O que é Vikara? É alguma coisa que parece ser o que realmente não é. Por exemplo, o leite é transformado em iogurte. Embora o iogurte seja leite, ele é chamado iogurte. E este iogurte é a Vikara ou a modificação da substância original, neste caso, o leite. De acordo com o Brahma Parimavada, o mundo material e as divas são a Vikara de Brahman. Sem qualquer dúvida, esta ideia é absolutamente impura pelas seguintes razões. Aqueles que levam adiante esta teoria aceitam a existência de uma única substância, a saber, o Nirvishesha Brahma. Mas como pode este Brahma ser modificado em uma segunda substância se nada mais existe além disto? A teoria em si não permite a modificação de Brahman. Aceitar a modificação de Brahman desafia a lógica. Isto é, porque a Brahma Parimavada não é razoável em nenhuma circunstância. Contudo, não existe tais defeitos na Shakti Parimavada, porque, de acordo com esta filosofia, Brahman permanece inalterado o tempo todo. A inconcebível Shakti de Bhagavan, que faz o impossível
possível, a Gatana Patyasi Shakti tem uma partícula atômica que é transformada em alguns lugares como a alma individual. E ela também tem uma porção de sombra que é transformada em outros lugares nos universos materiais. Quando Brahman desejou que haja entidade viva, a Diva Shakti, parte da potência superior para a Shakti, imediatamente produziu inúmeras almas. Similarmente, quando Brahma desejou a existência do mundo material, a potência Maya, a forma sombra de Parashakti, repentinamente manifestou o insondável mundo material inanimado. Brahma aceita esta mudança, enquanto ele mesmo permanece livre de mudança. Alguém poderia argumentar: desejar é em si uma transformação. Assim, como pode esta transformação ocorrer no Brahma sem desejo? A resposta para isso é: você está comparando o desejo de Brahma ao desejo da Diva, e chegando a devicar a modificação. Agora, a Diva é uma insignificante Shakti. O que ela deseje, este desejo vem do contato com uma outra Shakti. Por esta razão, o desejo da Diva é chamado Vikara. No entanto, o desejo de Brahma não está nesta categoria. O desejo independente de Brahma é parte de sua natureza intrínseca. É igual a Shakti de Brahma e ao mesmo tempo diferente dela. Por isso, o desejo de Brahma é a Swarupa de Brahma e não há espaço para Vikara. Quando Brahma deseja, Shakti torna-se ativa e somente a Shakti é transformada. Este ponto sutil está além do poder de discriminação da inteligência diminuta da Diva e pode somente ser atendido através do testemunho dos Vedas. Agora, devemos considerar a Parinama, transformação de Shakti. A analogia do leite se transformando em iogurte poderia ser o melhor exemplo para explicar Shakti Parinamavada. Exemplos materiais não dão um completo entendimento dos princípios espirituais, mas eles podem ainda nos iluminar com relação a certos aspectos específicos. A pedra preciosa Chintamani é um objeto material que pode produzir muitas variedades de joias, mas ela não é transformada ou deformada em si mesma de alguma maneira. A criação deste mundo material por Sri Bhagavan deve ser entendida como sendo algo similar a isto. Tão logo Bhagavan deseje, sua Achintya Shakti, potência inconcebível, cria inumeráveis universos de 14 sistemas planetários e mundos onde as divas podem viver, mas ele mesmo permanece absolutamente imutável. Não deveria ser entendido que este intransformável Supremo seja Nirvishesha, sem forma e impessoal. Ao contrário, este Supremo é Brahma, Brihat Vastu Brahma, a substância extraordinária que contém tudo. Ele é eternamente Bhagavan, o mestre das 6 opulências. Se alguém o aceita meramente como Nirvishesha, não é possível explicar sua Shakti espiritual. Por sua Achintya Shakti, ele existe simultaneamente em ambas as formas, pessoal e impessoal. Supor que ele seja unicamente Nirvishesha é aceitar somente meia verdade, sem completo entendimento. Seu relacionamento com o mundo material é descrito nos Vedas, usando o caso instrumental Karana, que significa mediante o qual, o caso ablativo Apadana, que significa do qual,
e o caso locativo Adhikarana, que significa no qual. Isto é declarado no Taittiriya Upanishad, Yato va imam bhutanam jayante, jena jatana jivanti. Deve-se saber que Brahma é aquele do qual todos os seres vivos nascem, por cujo poder eles permanecem vivos, e quem todos entram no final. Ele é quem sobre o qual se deve indagar. Ele é Brahma. Neste sloka, Yatovamani, o caso ablativo, apadana, para Ishvara é usado quando é dito que as entidades vivas são manifestadas dele, Jena, que é o caso instrumental Karana. É usado quando é dito que todas as criaturas cientes vivem por seu poder, Yat, o qual indica o caso locativo, Adhikarana. É usado quando é dito que todos os seres vivos entram nele no final. Estes três sintomas mostram que a verdade absoluta é a suprema. Esta é a sua única característica, e por isso que Bhagavan é sempre Savishesha, possui formas, qualidades e passatempos. Srila Jiva Goswami descreve a pessoa suprema nestas palavras. A verdade absoluta é uma só. Sua característica singular é que ela é dotada com potência inconcebível, através do qual ela é sempre manifesta de quatro maneiras. Swarupa, com sua forma original. Tadrupa Vaibhava, como seu esplendor, incluindo sua morada e seus associados eternos, expansões e avataras. Divas, como as almas espirituais individuais. Pradhana, como a energia material. Estes quatro aspectos são comparados ao interior do planeta Sol, à superfície do Sol, aos raios solares emanando de sua superfície e um reflexo remotamente situado, respectivamente. Estes exemplos explicam a verdade absoluta somente parcialmente. Sua forma original é Satitananda, plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, e seu nome espiritual, morada, associados e a parafernália inteira em seu serviço direto são opulências que não são diferentes dele mesmo, Swarupa Vaibhava. As inumeráveis Nitya Mukta e Nitya Bhada Jiva são consciências atômicas dependentes. Pradhana inclui Maya Pradhana, e seus produtos são todos os mundos materiais grosseiros e sutil. Estes quatro aspectos existem eternamente, e similarmente a unidade do Absoluto Supremo também é eterna. Como podem estas duas contradições eternas coexistirem? A resposta é o que parece impossível para a inteligência limitada da diva. É somente possível pela energia inconcebível de Bhagavan. Rajanatha. O que é Virvata Vada? Babaji. Há alguma referência para Vivata nos Vedas, mas isto não é Vivarta Vada. Sri Shankaracharya interpretou a palavra Vivarta de tal maneira que Vivata Vada ficou com o mesmo significado de Mayavada. O significado científico da palavra Vivarta é: Vivarta é a ilusão de pensar que uma coisa é outra. A diva é uma substância espiritual atômica, mas quando ela está iludida, imagina que os corpos, sutil e grosseiro, nos quais ela está situada, seja o seu eu. Esta ilusão é a ignorância nascida da falta de conhecimento. Este é o único exemplo de Vivarta encontrada nos Vedas. Alguém pode pensar: eu sou Brahmana Ramananda Pandey, o filho do Brahmana Sanatana Pandey. E um outro pode pensar: eu sou o varredor Madhva, o filho do varredor
Hakwa. Mas realmente tais pensamentos são completamente ilusórios. A diva é uma centelha espiritual atômica e não é nem Ramanatha Pandey, nem o varredor Madhua. Isto somente parece ser por causa de sua identificação com o corpo. A ilusão de confundir uma corda com uma cobra e ver prata no reflexo de uma concha são exemplos similares. Os Vedas usam vários exemplos para tentar convencer as divas a se tornarem livres desta vivarta, a ilusão de identificar a si mesmo com o corpo Mayika. Os Mayavadis rejeitam as conclusões verdadeiras dos Vedas e, ao contrário, estabelecem a teoria ridícula de Vivartavada. Eles dizem que a ideia "eu sou Brahman" é o conhecimento essencial. A ideia "eu sou uma diva" é Vivarta, entendimento errôneo. Os exemplos védicos de Vivarta não contradizem Shakti Parimavada de forma alguma, mas a teoria de Vivartavada que os Mayavadis advogam é simplesmente tolice. Os Mayavadis propõem vários tipos de Vivartavada, os quais 3 são os mais comuns. A alma é realmente Brahman, mas ela fica iludida ao pensar que é uma alma individual. As divas são um reflexo de Brahman. As divas e o mundo material são simplesmente um sonho de Brahman. Todas as variedades de Vivartavada são falsas e contrárias às evidências védicas. Vrajanatha. O que é essa filosofia chamada Mayavada? Sou incapaz de entendê-la. Babaji. Ouça atentamente. Maya Shakti é somente um reflexo pervertido do reino espiritual e ela também é a controladora do mundo material, na qual a diva entra quando ela está subjugada pela ignorância e ilusão. Coisas espirituais têm uma existência independente e são independentemente energéticas, mas a filosofia Mayavada não aceita isto. Ao contrário, a teoria Mayavada declara que a alma individual ela é mesmo Brahman e somente parece ser diferente de Brahman por causa da influência de Maya. Esta teoria declara que a diva só pensa ser uma entidade individual e que no momento que a influência de Maya é removida, ela entende que é Brahman. De acordo com esta concepção, enquanto estiver sob a influência de Maya, a centelha espiritual atômica não tem identidade independente separada de Maya e, portanto, o caminho da liberação para as divas é Nirvana, ou imergir em Brahman. Os Mayavadis não aceitam a existência separada da alma individual pura. Além do mais, eles declaram que Bhagavan é subordinado a Maya e tem que abrigar-se em Maya quando ele necessita vir para este mundo material. Eles dizem, por causa disto, Brahman é impessoal e não tem qualquer forma, o que significa que ele tem que assumir uma forma material, a fim de manifestar-se neste mundo. Seu aspecto de Ishvara tem um corpo material. Os avataras aceitam corpos materiais e realizam maravilhosas façanhas neste mundo material. No fim, eles deixam seus corpos materiais neste mundo e voltam para a sua morada. Os Mayavadis demonstram um pouco de benevolência por Bhagavan, pois eles aceitam algumas diferenças entre a diva e os avataras de Ishvara. A distinção que eles fazem é que a diva tem que aceitar um corpo grosseiro devido ao seu karma passado. Este karma leva-a mesmo contra a sua vontade, forçando-a a aceitar nascimento, velhice e morte. Os Mayavadis dizem que o corpo
a designação, o nome e as qualidades de Ishvara são também materiais e que ele aceita por sua própria espontânea vontade. E sempre que desejar, ele pode rejeitar tudo e novamente recuperar sua espiritualidade pura. Ele não é forçado a aceitar as reações resultantes das atividades que ele realiza. Estas são todas as concepções equivocadas dos Mayavadis. Vrajanatha. É esta filosofia Mayavada encontrada em algum lugar dos Vedas? Babaji. Não. A filosofia Mayavada não pode ser encontrada em nenhum lugar dos Vedas. Esta doutrina Mayavada é budismo. É dito no Padma Purana. Mayavadan nasat shakstram prachanam baudan uchate mayaya vihitam devi kalo brahmana murtita. Em resposta a uma pergunta de uma Devi, Parvati, Mahadeva explica: Ó Devi, a doutrina Mayavada é um Shastra impuro. Embora realmente seja um budismo encoberto, ela tem ganhado espaço na religião dos arianos, disfarçada na forma de conclusões védicas. Em Kali Yuga, devo aparecer no papel de um Brahmana e pregar esta filosofia Mayavada. Vrajanatha. Prabhu, por que Mahadeva realizou essa tarefa horrível, sendo ele o líder dos semideuses e o mais elevado entre os Vaishnavas? Babaji. Shri Mahadeva é o Gunavatara de Bhagavan. O supremamente misericordioso Senhor viu os demônios asuras usando o caminho de Bhakti e o adorando para obter os resultados fruitivos e para a satisfação de seus desejos torpes. Então ele pensou: os asuras estão perturbando os devotos ao poluir o caminho do serviço devocional, mas o caminho de Bhakti deveria estar livre desta poluição. Pensando neste modo, ele chamou Shivaji. Ele disse: Ó Shambhu, não é auspicioso para este mundo material se minha Bhakti pura é ensinada entre aqueles que estão no modo da ignorância e cuja natureza é demoníaca. Você deveria pregar o Shastra e espalhar a filosofia Mayavada de tal maneira que os asuras se tornem enamoradas e eu permaneço além da percepção deles. Aqueles cuja natureza são demoníacas irão deixar o caminho do serviço devocional e abrigar-se na filosofia Mayavada, e isto dará oportunidade de meus amáveis bhaktas não serem impedidos de saborear o serviço devocional puro sem estorvos. Shri Mahadeva, que é o Vaishnava Supremo, a princípio ficou um pouco relutante em aceitar tão árdua tarefa, a qual Bhagavan tinha lhe confiado. Porém, ao considerar-se esta ordem dele, ele pregou a filosofia Mayavada. Onde está a falha de Shriman Mahadeva, o Guru Supremo? O universo inteiro funciona suavemente como uma máquina lubrificada sob a guia de Bhagavan, que habilidosamente brande em sua mão a esplêndida Sudarshana Chakra para o bem-estar de todas as criaturas. Somente ele conhece qual é a especiosidade que está oculta em sua ordem, e o dever dos servos humildes é simplesmente obedecer sua ordem. Portanto, sabendo disso, os Vaishnavas puros jamais encontram qualquer falha em Sankaracharya, a encarnação de Shiva, que pregou a filosofia Mayavada. Ouça a evidência do Shastra para isso. Tvam naryadya tata shambho grahishyami varam sadha. Vishnu diz: ó Shambhu, embora eu seja Bhagavan, ainda assim adorei diferentes semideuses e semideusas para confundir os demônios. Dessa maneira, eu adorarei você também e receberei sua graça. Em Kali Yuga, você deve encarnar entre os seres humanos através de sua expansão parcial.
Você deve pregar os Shastras como Agama e forjar uma filosofia que irá distrair a maior parte da população para longe de mim e manter-me encoberto. Assim, mais e mais pessoas serão desviadas para longe de mim e todos os meus passatempos se tornarão mais valiosos. No Varaha Purana, Bhagavan diz a Shiva: estou criando uma espécie de ilusão, moha, a qual irá iludir a massa geral de pessoas. Ó Rudra de braços fortes, crie também uma espécie de Shastra enganoso. Ó pessoa de braços poderosos, apresente a realidade como falsa e a falsidade como real. Dê ênfase para a sua destrutiva forma de Rudra e encontre minha forma original eterna de Bhagavan. Vrajanath: há alguma evidência védica contrária à filosofia Mayavada? Babaji: todos os testemunhos dos Vedas refutam a filosofia Mayavada. Os Mayavadis pesquisaram todos os Vedas e separaram 4 aforismos para apoiar suas ideias. Eles chamaram estes 4 aforismos de Mahavakya, as declarações ilustres. Estas declarações são: Sarva Kalvidam Brahman, todo o universo é Brahman. Pragyanam Brahman, o supremo conhecimento é Brahma. Tatvanasi Swataketo, ó Swetaketo, você é esse Brahman. Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. O primeiro Mahavakya ensina que o universo inteiro, consistindo de entidades vivas e matéria inerte, é Brahman. Nada existe além de Brahman. A identidade de Brahman é explicada em outra parte. Natasya karan karanam cha vidyate, natasamas cha vyadikas cha drishyate. Nenhuma das atividades deste Parambrahma, Paramatma, são mundanas, porque nenhum de seus sentidos, tais como suas mãos e pernas, são materiais. Deste modo, por meio de seu corpo transcendental, ele realiza seus passatempos sem qualquer sentidos materiais, e ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Por esta razão, ninguém é até mesmo igual a ele, o que dizer de ser maior que ele. A única potência divina de Parameshvara é descrita no Shruti de muitas maneiras, entre as quais a descrição de sua Jnana Shakti, sua Bala Shakti, Brahman e sua Shakti são aceitos como não diferentes um do outro. De fato, é dito que esta Shakti é uma parte inerente de Brahman, a qual é manifesta de diferentes maneiras. De um ponto de vista, pode ser dito que nada é diferente de Brahman, pois a potência e o possuidor da potência não são diferentes. Todavia, quando observamos o mundo material, podemos ver que, em um outro sentido, Brahman e sua Shakti são certamente diferentes. Nityo Nityanam Chetananas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidati Kamam. Ele é o único ser eterno, supremo entre todos os seres eternos. É o único ser consciente supremo entre todos os seres conscientes. Somente ele realiza os desejos de todos. Esta afirmação dos Vedas aceita a variedade dentro da substância eternamente existente, Brahman. Ela separa Shakti de Shaktiman. Então, ela considera sua Jnana, Bala e Kriya. Agora vamos considerar o segundo Mahavakya. Pragyanam Brahman, o conhecimento supremo, é Brahman. Aitareya Upanishad. Aqui é dito que Brahma é a consciência e a consciência são idênticos. A palavra Pragyanam, a qual nesta sentença é dito ser como um Brahman,
também é utilizada no Brihad Aranyaka Upanishad, onde ela significa Prema Bhakti. Tam evan diro vigyana pragyaman kurvita brahmanaha. Quando uma pessoa fixa e sóbria alcança o conhecimento de Brahman, ela o adora com genuínos sentimentos amorosos. Jnana Swarupa Prema Bhakti. O terceiro Mahavakya é Tattvanasi Swetaketu. Ó Swetaketu, você é esse Brahman. Este shloka dá instruções sobre a unidade com o Brahman, que é mais elaboradamente descrita no Brihad Aranyaka Upanishad como segue. Ó Gargi, aquele que deixa este mundo material sem entendimento do eterno Vishnu são Kripanaha, extremamente mesquinhos e miseráveis, enquanto que aqueles que deixam este mundo material em conhecimento deste eterno Supremo são realmente Brahmanas, conhecedores de Brahman. A palavra Tattvanasi significa aquele que obtém verdadeiro conhecimento. Eventualmente, alcança o serviço devocional para Brahma. Ele é conhecido como um Brahmana. O quarto Mahavakya é Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Se o Vidya, que é estabelecido neste Vakya, não se torna Bhakti no final, então isto é completamente condenado no Sri Ishopanishad, que diz Andantama prafyanti vidyanupashate tato bhuya eva te tamo ya vidyadan rataha. Aqueles que estão situados na ignorância entram na mais profunda escuridão, e aqueles que estão em conhecimento entram numa escuridão mais profunda ainda. Este mantra significa que aqueles que abraçam a ignorância e desconhecem a natureza espiritual da alma entram na região mais escura da ignorância. Porém, o destino daquele que rejeitam a ignorância, mas que acreditam que a diva é Brahma e não um átomo espiritual, é muito pior. Baba, os Vedas não têm delimitações e são insuperáveis. Seus significados precisos somente podem ser entendidos por estudar todos e cada um dos lokas do Upanishad separadamente e por discernir o significado de todos eles combinados. Se uma pessoa pega um único aforismo em particular, ela pode sempre se desviar para alguma má interpretação. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu investigou completamente todos os Vedas antes de pregar que a alma espiritual individual e o mundo material são ao mesmo tempo inconcebivelmente igual e diferente de Sri Hari. Vrajanatha. Entendo que os Vedas estabelecem os ensinamentos de Achintya Bheda Bheda Tattva. Por favor, explique isto mais claramente com prova dos próprios Vedas. Babaji. Aqui estão algumas das muitas passagens que descrevem o aspecto da unidade de Bheda a Bheda Tattva. Sarvam Kavaidam Brahman, certamente tudo neste mundo é Brahman. Atmavedam Sarvam Miti, tudo que é visível é espírito, Atma. Sadeva Saumedhyam Agrasiekam Eva Dvityam, ó pessoa bondosa, este mundo inicialmente existiu com forma espiritual, não dual, e antes da manifestação deste universo. O Espírito Supremo era simplesmente uma substância não dual. Evan Sadevo Bhagavam Varenyo Jyoni Swabhavam. O próprio Bhagavan é o mestre de todos, até mesmo dos semideuses, e somente ele é digno de adoração. Ele é a causa de todas as causas, mas ele mesmo permanece não adulterado, assim como o sol permanece imóvel, enquanto espalha seu brilho em todas as direções.
Agora ouça os mantras que apoiam Bheda, diferença. Om Brahma Viryapnoti Param. Alguém que entende Brahman alcança o Parabrahma. Mahantam Vibhu Atman Matvadiro Nasochati. Uma pessoa inteligente e sóbria não se lamenta, mesmo ao ver uma alma confinada num corpo material, porque ela sabe que a alma é grandiosa e está em toda parte. Satyam Gyanam Anantam Brahma Yoveda Nihitam. Brahma é verdade, conhecimento e eternidade personificados. Este Brahman está situado no céu espiritual, Paravyoma, e também está presente no âmago do coração de todas as entidades vivas. Aquele que conhece isto alcança Siddhi através de sua relação com esta super-alma dentro do coração, o Brahma onisciente. Yas param na param asti kinchiti. Não há verdade superior a esta pessoa suprema. Ela é menor do que o menor e maior do que o maior. Ela permanece única, imutável como uma árvore em sua morada autorrefugente. Este universo inteiro repousa dentro desta pessoa suprema. Pradana Kshetra Gyapati Gunishaha. O Parabrahma é o Senhor da natureza material não manifesta. O mestre deste Paramatma, que conhece todas as entidades vivas e individuais, é o Ishvara dos três modos da natureza material. Ele é em si transcendental aos três modos da natureza. Tasya Atma Virnute Tanum Swan. Ele revela o seu corpo somente para aquelas pessoas de uma maneira muito particular. Tanahu Agram Purusham Mahantam. Aqueles que conhecem a verdade absoluta cantam suas glórias, sabendo que ele é o Maham Adi Purusha, o grande personalidade e a causa de todas as causas. Yatatayatoritam Vidyataha. Por sua potência inconcebível, ele mantém as entidades separadas de todos os elementos eternos, junto com seus atributos particulares. Naita Nashakan Viyatum Ya Eta Yakshaniti. Agnidev, o semideus do fogo, disse para a Assembleia dos Devatas: não posso compreender totalmente a identidade deste Yaksha. Yasavaridan Nagradasi. No início, este universo era somente a forma de Brahma, não manifesta. E não manifesta se tornou manifesto na forma de Brahma. Este Brahma manifestou-se na forma masculina. Por esta razão, a forma masculina é conhecido como o Criador. Nityo Nityanam. Quem é o Ser Supremo Eterno entre todos os seres eternos? Sarvam Hyata Brahmanyam Atma Brahma Soyam Atma Chustpat. Tudo isto é uma manifestação da potência inferior de Brahma. A forma espiritual de Krishna não é outra senão o Parabrahma. Por sua potência inconcebível, ele se manifesta eternamente em 4 nectárias formas, embora ele seja um. Ayam Atma Sarvesham Bhutanam Madhu. Os Vedas falam sobre Krishna de uma maneira indireta ao descrever seus atributos, e aqui eles dizem que entre todas as entidades vivas, somente o próprio Krishna é doce como néctar. Nesta e em outras inumeráveis passagens, os Vedas declaram que as almas individuais são eternamente diferentes do Supremo. Cada parte dos Vedas é maravilhosa e nenhuma porção delas pode ser negligenciada. É verdade que as divas individuais são eternamente diferentes do Supremo, e também é verdade que elas são eternamente não diferentes do Supremo. Podemos encontrar evidência nos Vedas para apoiar Bheda e Abheda, porque Bheda e Abheda existem simultaneamente
como aspecto da verdade absoluta. Esta relação das divas com o Supremo, tanto simultaneamente una com ele e diferente dele, é inconcebível e além da inteligência mundana. Lógica e argumentos sobre este assunto somente levam à confusão. O que quer que seja dito nas várias partes dos Vedas é a mais pura verdade. Para nós, não podemos entender o completo significado daquelas palavras, porque nossa inteligência é muito limitada. Isto é porque nunca deveríamos considerar os ensinamentos védicos. Naisha Tarkena Marti Apainea. Nachiqueta, não é apropriado fazer uso de argumento para destruir a sabedoria da verdade absoluta que você recebeu. Naham manye suvedeti no navedeti vedacha. Eu percebo que não entendi tudo sobre Brahman. Estes mantras védicos dão instruções claras que a Shakti de Ishvara é inconcebível e por isso está além do raciocínio mundano. O Mahabharata diz: O Satyavata Purana, o Dharma instruído por Manu, o Sataguna Veda e o Tikshya Shastra são ordens autênticas do Supremo e é inapropriado tentar refutá-las com argumentos mundanos. Deste modo, está bastante claro que os Vedas apoiam a Achintya Bheda Bheda Tattva. Ao considerar a meta última da diva, lembre-se que não há Siddhanta que seja mais elevado que o princípio de Achintya Bheda Bheda Tattva. De fato, nenhum outro Siddhanta parece igualmente verdadeiro. Somente aquele que aceita esta filosofia de Achintya Bheda Bheda é que poderá realizar a individualidade eterna da diva e sua eterna diferença de Sri Hari. Sem o entendimento desta diferença, a alma individual não pode alcançar a verdadeira meta da diva, que é Priti, amor pelo Supremo. Prajanata. Qual é a evidência que Priti é a meta última para a diva? Babaji. É dito nos Vedas: a pessoa suprema é a vida de tudo que vive e ela brilha dentro de todos os seres. Aqueles que conhecem esta suprema personalidade pela ciência de Bhakti não se interessam por nada mais. Tais divas mukta são dotadas de apego ao Supremo e elas participam de seus passatempos amorosos. Tais bhaktas são os melhores de todos aqueles que estão em conhecimento de Brahma. Em outras palavras, o mais afortunado daqueles que conhecem Brahma se associam com Krishna ativamente em seus passatempos amorosos. Este sentimento de rati é um sintoma de amor por Krishna. É explicado adiante no Brihat Aranyaka Upanishad: Nava sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati. Yajnavalkya disse: Ó Maitreya, nem todos são queridos para nós por causa de suas necessidades. Ao contrário, eles são queridos para nós por causa de nossas próprias necessidades. É evidente neste mantra que Priti, amor pelo Supremo, é o único paravyoma para a diva. Baba, há muitos exemplos de tais declarações no Vedas, Srimad Bhagavata e Tantya Upanishad. Ó Parabrahma, Paramatma, é a personificação do êxtase. A diva encontra prazer na associação com o nectário Paramatma. E quem poderia viver se ele não estivesse dentro do coração? É somente Paramatma que dá bem-aventurança para as divas. A palavra Ananda, bem-aventurança, é um sinônimo de Priti, afeição. Todos os seres vivos estão em busca de prazer e bem-aventurança. O Mumukshu acredita que a liberação
é o prazer último, e isto é a causa de sua loucura por liberação. Os desfrutadores dos sentidos acreditam que os objetos de gratificação dos sentidos são o prazer último. Assim, eles perseguem os objetos de gratificação dos sentidos até o fim de suas vidas. Esta esperança de alcançar prazer é o que induz a todos a executarem todas as suas atividades. Os Bhaktas também estão se esforçando pelo serviço devocional a Shri Krishna. Na verdade, todos estão buscando por Priti. Isto é tão óbvio que muitos estão até mesmo dispostos a sacrificar suas próprias vidas por isto. Em princípio, Priti é a meta última visada por todos, e ninguém pode discordar disso. Todos estão exclusivamente buscando por prazer, sejam eles crentes ou ateístas, trabalhadores fruitivos, karmis, gyanis, quer tenham desejo ou não. No entanto, ninguém pode alcançar Priti simplesmente por buscá-los. Os trabalhadores fruitivos acreditam que os prazeres celestiais são a bem-aventurança última, mas isto é explicado no Bhagavad Gita 9.20. Krishne punye martyalokam vishanti. Após os residentes dos gigantescos planetas celestiais terem completado os resultados de seu bom karma, eles nascem novamente nos planetas mortais terrestres. Os karmis que desejam gratificação dos sentidos constantemente transmigram de um planeta a outro desta maneira. De acordo com este sloka do Gita, todos realizam seus equívocos somente quando caem dos planetas celestiais. Uma pessoa pode começar a desejar os prazeres dos planetas celestiais novamente quando ela fracassa e encontrar prazer na riqueza, filhos, famas e poder que estão disponíveis no mundo dos seres humanos. Todavia, enquanto ela está caindo dos planetas celestiais, ela adota uma atitude respeitosa para uma felicidade maior do que aquela de Swarga, os planetas celestiais. Ela se torna indiferente aos prazeres dos mundos humanos, os planetas celestiais e até mesmo os planetas mais elevados acima de Brahma Loka. Quando elas entendem que eles são todos temporários e que a felicidade deles também não é permanente ou eterna, ela então se torna renunciada e começa a investigar o Brahma Nirvana e se esforça seriamente pela liberação impessoal. No entanto, quando ela vê que a liberação impessoal também carece de bem-aventurança, ela assume uma posição imparcial, tatasta, e busca por um outro caminho que irá capacitá-la a alcançar Priti, ou prazer. Como é possível experimentar Priti na liberação impessoal? Qual é a personalidade que se dispõe a experimentar tal bem-aventurança? Se eu perco minha identidade, quem irá existir para experimentar Brahman? Todo o conceito da bem-aventurança de Brahman é sem sentido, porque se há prazer em Brahman ou não, a teoria da liberação do impessoal não admite que alguém realmente exista no estado liberado para desfrutar de tal prazer. Portanto, que conclusão pode ser obtida de tal doutrina? Se eu deixo de existir quando sou liberado, então minha individualidade é perdida junto com a minha existência. Nada mais pertence a mim para que eu possa experimentar bem-aventurança ou prazer. Nada existe para mim se eu mesmo não existo. Alguém pode dizer, eu sou Brahmarupa. Todavia, esta declaração é falsa, porque o eu, que é Brahmarupa, é Nitya, eterno. Em outras palavras, se alguém diz que ele é Brahman, então ele também é eterno.
Neste caso, todas as coisas são inúteis para eles, incluindo o processo para alcançar a perfeição, sadhana, e a perfeição em si, siddhi. Por esta razão, Priti não é obtida em Brahma Nirvana, mesmo se ela for perfeita. Ela é alguma coisa que não é experimentada, como uma flor no céu. Bhakti é o único caminho pelo qual a diva pode alcançar sua verdadeira meta. O estágio final de Bhakti é Prema, que é eterno. A diva pura é eterna, Krishna é puro e eterno, e o amor puro por ele também é eterno. Consequentemente, a pessoa somente pode alcançar a perfeição do verdadeiro amor na eternidade quando ela aceita a verdade de Achintya Bheda Bheda. Caso contrário, a meta última da diva, que é o amor pelo Supremo, torna-se não eterna, e a existência da diva também é perdida. Portanto, todos os Shastras aceitam e confirmam a doutrina de Achintya Bheda Bheda. Todas as outras doutrinas são simplesmente especulação. Profundamente absorto em pensamentos sobre o amor puro espiritual, Vrajanatha voltou para casa com sua mente em estado de bem-aventurança. Assim termina o 18º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Prameya, Bheda Bheda Tattva.